Bom, deixa eu mostrar aqui o seu livro, Os 50 anos construindo a democracia. Isto. Tá aqui, olha, o livro do professor Mário Sérgio. Foi lançado, inclusive, em 2014, né? 2014, por ocasião de uma visão dos 50 anos daquilo que tinha se passado do golpe de 64. Pois é, então o livro ele está falando sobre esses 50 anos de construção da democracia, Isto. que não tem 50 anos no Brasil. Então é esse ponto que você coloca, né? A partir do momento ali do golpe militar, essa democracia já vai começando a ser construída. E, inclusive, pelo que a gente percebeu, o seu grande interesse por esse assunto ele começa ainda na década de 70. Isso mesmo. Foi uma coisa muito particular. Eu sou de Jacareí, conforme você já sabe. Fui estudar em São Paulo, na USP, em 70, e particularmente vivi de 70 a 74. Naquela oportunidade, foi uma época muito difícil, de enorme repressão dentro da USP, e eu, sem querer, sem ter consciência, comecei a pegar os mais variados documentos que me caíam na mão. Quando eu percebi, eu já tinha um acervo fantástico. Foi nesse instante que a minha família indiretamente entrou no problema, porque, afinal de contas, morre o jornalista Vladimir Herzog em 75 e o meu irmão, Márcio José de Moraes, era o juiz federal que foi incumbido de julgar o crime. E ele condenou o Estado. Então, eu percebi nessa trajetória que eu tinha um imenso acervo. Quem sabe, um dia, eu poderia publicar alguma coisa. Foi uma coisa bem pessoal. Então, foi que o Instituto Vladimir Herzog, através do Ivo, filho do Vlado, me chamou e falou, olha, você vai fazer um livro voltado para jovens, numa linguagem absolutamente jornalista, para que eles possam entender o que aconteceu nesses últimos anos. Inclusive, você que quer saber um pouco mais dessa história do Vladimir Herzog, o que aconteceu nesse processo, a morte do jornalista Vladimir Herzog, ela representa aí o fim desse momento, né, da ditadura. Foi um ponto de inflexão, antes e depois. A gente entrevistou o Ivo faz pouquíssimo tempo, então você pode acessar aí no nosso site, no YouTube, essas nossas entrevistas antigas, procura lá pelo Ivo Herzog, você vai conhecer toda a história, inclusive do Instituto Vladimir Herzog, que é coordenada pelo filho dele, o Ivo. Isso mesmo. Antes de chegar nessa linguagem bastante jovem que você lida no livro e, como você estava me contando, foi um pedido do próprio Ivo, você tem toda uma carreira acadêmica baseada nisso. O teu doutorado, inclusive, ele trata sobre esse assunto. O título é Endereços da Cidadania, o caso Herzog. Isto. Então, você foi construindo toda a sua carreira acadêmica baseado também nesse estudo, Sim, né? aí numa coisa muito interessante. Quando a gente faz um livro, você tem que ter um escopo, vamos assim dizer, acadêmico, para que as informações dadas tenham um conteúdo científico. Só que eu lido com jovens. E foi muito importante isso, porque na medida em que você, no dia a dia, tem contato com eles, você percebe que, num primeiro instante, principalmente nos últimos 20 anos, eles têm o interesse de arte, de teatro, de cinema, de literatura. A minha função é fazer essa ligação de arte, de comportamento, de religiosidade com o mundo dele do dia a dia, dando para ele um esclarecimento político, não por aquela política chata, aquela política com P minúsculo, aquela política que muitas vezes a gente encontra pelos jornais. Então, o interesse nesse instante do jovem, ele abre por uma comporta aonde ele começa a perceber que ele é também protagonista. Ele, a família dele, é protagonista. O seu avô, o seu pai, a sua namorada, o seu primo. Então, ele começa a ter um cenário de participação
pelo menos eu espero que ele, lendo o livro, tenha isso, que anteriormente ele não tinha esse sentido. Deixa eu te perguntar justamente sobre isso, o jovem contemporâneo. Isto. Porque a gente tem, em 2013, aquela primeira grande manifestação nas ruas, né? Usava-se a frase "o gigante acordou" e tudo mais. E foi um momento de muita surpresa. Muita. Né? 40 milhões de pessoas na rua. E não se esperava que o jovem atual, que tem uma característica, pelo menos rotulado como muito não focado em política, não engajado em política, foi para as ruas para conquistar os seus direitos. Era uma história, né, não é só pelo aumento da passagem, não lembro qual era o valor saúde, e tal. Educação. Isso. Então, aquela movimentação que aconteceu nas ruas em 2013. Depois a gente teve alguns outros momentos, inclusive. Mas 2013, principalmente, é a atuação de um jovem consciente? É a atuação de um jovem politizado? É a atuação de um jovem em consciência, é a atuação de um jovem em aprendizado. Eu ponho o verbo no gerúndio, eles estão aprendendo a fazer cidadania. Agora, isso não se dá no estalar de dedo, porque isto é uma construção, às vezes, de 1 a 2 gerações. Eu também, e nenhum cientista político da época esperava por aquela manifestação. Então, a gente tem que ver tudo isso como se fosse um processo de aprendizagem. Política é igualzinho matemática. Você não aprende teoricamente. Você aprende na prática fazendo exercícios. Agora, essas manifestações de 2013, elas são parecidas com as que aconteceram em 68? São parecidas com as de 92? Não, elas têm significados diferentes. Mas e o que motiva? É muito parecido? O jovem tinha uma motivação parecida? Eu tenho a impressão que, volto a repetir para você, eu tenho a impressão que os cenários eram outros, né? De 68 era o combate direto contra a ditadura militar. No momento em que aquele jovem tinha toda uma herança de cinema novo, bossa nova, MPB, tropicalismo, jovem guarda. Isso fermenta a consciência de uma pessoa para dizer: eu tenho estima e eu quero ser considerado como gente. Não é? Num discurso muito ideológico próprio da época de 68. De 92 já era o combate contra determinado tipo de Estado, ou melhor, de governo, que nós esperávamos que fosse uma coisa absolutamente nova e, pelo contrário, através da atuação dada pela corrupção, o jovem fala: não, eu quero alguma coisa melhor, não quero essa decepção logo de cara. Que foi, só contextualizando, né, essa manifestação de 92 é o Fora Collor, né, os famosos cara pintadas. Isto. E hoje, eu até conversando aí no bastidor, hoje é um Facebook ambulante. Quer dizer, você não tem um foco específico. É basicamente uma espécie de uma coisa meio atabalhoada que a pessoa quer ter de dignidade e direito, esperou por isso depois dessa transição democrática, mas isso ainda não aconteceu. Agora, volto a repetir para você, aquela experiência foi um exercício de matemática muito presente, porque as manifestações não pararam. O número de manifestações do ano passado em rua na cidade de São Paulo foi 1.200 manifestações de rua na cidade de São Paulo. Então, isso dá para nós um sentido de esperança, independentemente do lado ideológico que você possa ver. Porque se política é necessariamente participação ativa, não é apenas e tão somente depositar o seu voto na urna. É mais do que isso. É acompanhar... É uma fiscalização constante. Fiscalização.
Então, nós estamos num momento de muitas informações, no momento de manifestações que continuam, mas ainda há, em virtude até do lado político e institucional, um embate muito difícil. Às vezes, até um embate difícil e superficial, no meu ponto de vista. Com certeza. E opiniões muito estanques, mas não baseadas em argumentos concretos, né? Porque na medida em que você cria dois campos específicos... E você polariza. Você polariza, dá a impressão que um é mocinho, 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 independentemente do lado que for, e o outro é bandido, bandido, bandido. Isso cria uma crise no diálogo, porque aquilo que você falar, dependendo do lado que você está, eu nem vou ouvir. Isso é ruim. A gente acompanha a política como a gente acompanha futebol. Exatamente. E não é por aí, E né? não é fla-flu. Não é fla-flu. Não é fla-flu. Você fala 50 anos construindo a democracia. Você usa a palavra construindo. Isto. E, inclusive, aqui na nossa conversa, Isso, várias vezes você trago. usou. É o gerúndio. É o gerúndio, é o construindo. Ainda estamos num processo. Com certeza. A nossa democracia, ela ainda é recente. Ela é por recente. isso existem esses... Ela é recente e nós estamos ainda nas fraldas dela. Aprendendo como ela funciona. Aprendendo, porque você veja, até o momento da redemocratização, nós tivemos a eleição direta até o 64. Se a gente for pegar da Segunda Grande Guerra Mundial para cá. Nós tivemos a eleição em 46 do Dutra, nós tivemos a eleição do Getúlio em 50 e nós tivemos em 56 do Juscelino. O Jânio renunciou, o vice que assumiu era vice, ele não foi eleito diretamente. É muito pouco aprendizado. Depois nós tivemos 21 anos de ditadura e veja também um pouco da nossa precariedade. Nós tivemos dois presidentes, no caso Collor e Dilma, que foram cassados, e nós tivemos apenas dois presidentes que tiveram em 8 anos a sua continuidade. Isso demonstra ainda que nós estamos na época de uma incerteza. Mas isso não quer dizer que nós devemos tampar os olhos para o horizonte democrático. Alguém poderia chegar e falar o seguinte: olha, mas veja, as coisas estão muito ruins. Esse negócio de democracia realmente não vale a pena. E a resposta que pode ser dada é o seguinte: é o horizonte. Você vai caminhando, só que o horizonte fica se distanciando. Olha para trás. Você já andou bastante. Olha para trás. Eu jamais poderia ter essa entrevista com você num tempo de uma ditadura militar. Com certeza não. Porque essa liberdade que a gente está tendo de conversa não havia naquela época. Então, isso que eu estou tendo com você, eu prezo muito. Porque isso é conquista. E é conquista que eu diria para vocês epidérmica, na pele, é de vivência. E nós devemos assegurar esta liberdade. Ou seja, estamos engatinhando, como você disse, né? Estamos no período das fraldas ainda da democracia. Mas isso não quer dizer que a gente não pode tornar esse aspecto mais maduro. A gente não pode ter o nosso amadurecimento democrático. Cada vez mais. Você veja uma coisa também interessante. Há um amadurecimento da nossa mídia de maneira geral. Você sente isso nesse momento? Sinto, porque a mídia escancarou um sistema epidêmico de corrupção que a gente sabia nas entrelinhas anteriormente. Mas agora ela está estampada. 1. 2. Ela atinge todos os partidos políticos, sem exceção. Se você pegar todos os líderes dos partidos, todos os líderes do partido, os seus nomes estão para serem julgados. Isso é problemático. Isso é problemático. Agora,
eu posso ter uma opinião crítica porque eu fui informado por ela, independente, volto a dizer para você, da posição ideológica de cada veículo que tenha, porque, de qualquer maneira, é no embate que as coisas se dão. Debate é muito bom, conflito é muito bom. Conflito é muito bom? Conflito é necessário. O que tem que ter necessário é a administração do conflito. Não que o conflito possa gerar violência, que o conflito possa gerar guerra. Que conflito não é sinônimo de violência. De violência. Quer dizer, é o debate das ideias, porque, volto a repetir, isto é necessário para a construção nossa e para a autocrítica de cada um. Agora, é muito interessante, né? Porque debate é um sistema onde eu digo alguma coisa, outra pessoa diz algo diferente e eu tenho que ouvir o que a pessoa está dizendo de diferente. Porque o que a gente estava conversando aqui, né, desse negócio de que a gente tem posições muito estanques, posições muito diferentes, é que ninguém ouve mais o argumento do outro. A gente não pode debater no fígado. No fígado não dá. Nós temos que debater, certo, de um raciocínio e estar aberto, inclusive, para a verdade alheia. Porque ninguém tem uma verdade absoluta a respeito de tudo. Vou dar um exemplo bem prático. Você está vendo um lado do copo, que eu não estou vendo, e aqui tem o outro lado do copo com uma frase que você não está vendo. O que é esse copo por inteiro? Eu não sei. Depende da tua argumentação, depende da minha argumentação, para que a gente possa entendê-la, o copo, entendê-lo por inteiro. De forma 360 graus, né? Isso é fundamental. Com certeza. Isso em tempos de que todo mundo diz o que quer nas redes sociais, deveria ser extremamente importante, né? Pensar isso. Claro. E as redes sociais, hoje, elas estão também engatinhando. Porque nas redes sociais, pelo fato de você não ter uma averiguação da veracidade da informação, evidentemente que há uma falsidade, às vezes, naquilo que a gente recebe, nas mídias sociais. Por isso que o jornalismo ele é fundamental. Porque o jornalismo tem uma referência que as redes sociais não têm, que é exatamente o contraditório, a fonte para que você possa veicular um certo tipo de conhecimento. Então, eu tenho o fato na mão. Vá para um lado, veja como é o fato, vai para o outro lado da oposição, veja como é o fato, está batendo algumas coisas, daí você transmite. Então, o jornalismo nunca, embora esteja passando uma crise muito grande, em virtude da disseminação necessária das redes sociais, mas o jornalismo ele é fundamental para que a gente se debruce com mais profundidade. Muito bom, professor. Quero muito agradecer. Que é sempre muito bom falar com quem pensa profundo. Muito bom. Obrigado, Wagner. Eu fico contente. E, como eu disse para você, eu sempre passo aqui do lado, porque a minha família é de Jacareí, e eu achava esse prédio tão bonito, e agora estou vendo que é bonito por fora e é bonito por dentro. Obrigado, Wagner. Muito obrigado e volte mais vezes. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Tá okay. Muito prazer.